Oi gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre como organizar o teu guarda-roupa? É super importante saber qual é o teu estilo, é super importante ter no guarda-roupa peças que combinem entre si, é super importante saber comprar as peças corretamente, né? As peças que se encaixam no seu estilo de vida, as peças que trazem mais versatilidade para o seu armário. Mas se essas peças não são vistas ou ficam guardadas de um jeito que estraguem, não facilite o seu dia a dia, perde um pouco da função, né? Então a organização é tão importante quanto saber o que usar, quanto saber que peças comprar para poder se expressar para o mundo da forma mais linda que você conseguir. Então, quando a gente fala de organização do guarda-roupa, a gente está falando de cabide, a gente está falando de como dobrar essas peças, a gente está falando de onde guardar essas peças e de como guardar essas peças, né? Um critério que eu uso no meu guarda-roupa e que eu passo muito para as minhas clientes de consultoria é separar as roupas por ocasião. Então eu tenho uma parte do meu armário que tem a grande maioria das roupas são roupas de trabalho, porque isso facilita muito na hora de eu me vestir para o trabalho e também na hora de eu fazer a arara da semana, que aliás é super importante. Já tem vídeo da arara gravado aqui há alguns anos e eu recomendo, se você não assistiu ainda, assista ao vídeo da arara, porque vai fazer toda a diferença na hora de você se vestir de manhã, que já é, né, já é difícil a gente acordar, ter que se vestir, pensar no que vai vestir. É mais complicado, então assiste esse vídeo que eu acho que você vai gostar bastante, são dicas práticas de como otimizar as suas manhãs. Então, ter o armário setorizado, se você conseguir ter esse espaço na sua casa, é super importante. E ainda que você não tenha várias portas de armário para você conseguir separar o que é de trabalho, o que é lazer, se você tem uma porta só, separar dentro dessa porta o que é de trabalho e o que é de lazer. Tá? Isso se você tiver também essa diferenciação entre roupas de trabalho e de lazer. Muita gente hoje pode usar roupas mais flexíveis para o trabalho, né? Que não exijam tanta formalidade. Não é o meu caso. Então, eu tenho uma porta todinha com as minhas roupas de trabalho. Na outra porta eu deixo as minhas roupas de lazer. Isso não quer dizer que elas não possam conversar ocasionalmente, tá? A gente também não precisa ser tão taxativo na hora de definir o que é de trabalho e o que é de lazer. E eu tenho uma outra porta onde ficam as roupas que eu uso com menos frequência. Então, uma roupa, um vestido de festa, peças que eu realmente não uso com frequência porque não tá na estação, então os casacos de inverno, vestidos longos que eu uso com menos frequências do que calça, por exemplo. Esse é um jeito de organizar. E dentro desse critério de organização, de setorizar, você ainda pode definir outros, que é, por exemplo, eu gosto de separar por cor. Eu acho super importante a gente olhar para o guarda-roupa e conseguir enxergar o que a gente quer. Então, se o guarda-roupa tá muito lotado, se as peças estão todas bagunçadas lá dentro, um monte de peças de cores diferentes misturadas, até a cor dos cabides, gente, eu recomendo que os cabides sejam da mesma cor e do mesmo tamanho. Quanto menos bagunça visual, mais fácil é para você conseguir enxergar tudo que você tem e conseguir ficar tranquila na hora de separar o que você quer usar. Então, eu setorizo por cor, né? Eu gosto de colocar camisas, mangas compridas e casacos no final, então tudo branquinho as regatas, daí vem as camisetas de manga curta, as camisetas de manga longa e vem os casacos. E aí eu faço isso com todas as cores, né? Então eu separo a manga curta, a manga curta, a manga longa e o casaco. No branco, no bege, no cinza, no azul, no preto, seja lá quantas cores você tiver no seu guarda-roupa. Um outro critério muito importante é a gente conseguir saber onde todas as peças estão, porque o que a gente não vê, a gente não costuma lembrar.
Então, essa disposição das cores e dos cabides iguais, elas facilitam demais a visualização. E o que a gente precisa colocar em gaveta é legal que seja organizado de uma forma que a gente consiga ter uma visão total de tudo que está ali. Então, ao invés de empilhar uma coisa em cima da outra, colocar tudo na vertical. Dobrar de uma forma que tudo fique possível de ser visto, né? Então, todas as peças que você tem dentro da gaveta, colocadas uma ao lado da outra e não uma em cima da outra, fica muito mais fácil de ser visualizado. Então, a primeira regra, setorizar. A segunda regra, ter os cabides todos iguais, da mesma cor e do mesmo tamanho. Terceira regra, você pode arrumar por cor, que é como eu faço no meu guarda-roupa. Quarta regra, ter tudo à vista. E ainda assim, se ficar difícil de visualizar, se você não conseguir lembrar, é legal etiquetar o armário também. Então você pode colocar etiquetas pequenas em frente a cada uma das gavetas para você saber que aquela gaveta é a gaveta das suas blusas de frio, que a outra gaveta é a sua gaveta de roupas de ginástica. Então isso tudo ajuda demais, a gente perde menos tempo, a gente consegue usar tudo que a gente tem no guarda-roupa e fica tudo muito fácil, né? Uma outra coisa bem legal é a gente separar o que é da estação vigente. Então aqui no Brasil a gente não tem muitas estações definidas, né? Então no Sudeste a gente consegue ainda um pouquinho mais, eu tô falando de São Paulo, então a gente até tem alguns dias de frio, mas a grande maioria dos dias são de calor. Mas ainda assim, para ganhar espaço, eu costumo tirar, por exemplo, as peças que são muito de verão. Então os vestidos mais fininhos, as saias mais curtas, os shorts eu coloco em algumas caixas que eu consegui empilhar. Tiro da frente porque eu vou ficar sem usar durante alguns meses, então elas não têm por que estar ocupando espaço de outras peças que poderiam estar mais à vista. Então essa é uma outra ideia de organização que eu acho super válida. O mesmo a gente fazer no verão, por exemplo, tirar aqueles casacos, né? Tirar os coletes mais quentinhos e dar lugar para os seus vestidos, para as suas regatas, para os seus shorts, para as suas mini saias, para os seus biquínis. Esse conjunto todo de regras com certeza vai facilitar o seu dia a dia, até a maneira como você lida com o seu guarda-roupa, né? A maneira como você lida com a questão do seu vestir também passa pela organização. Então eu super recomendo que você siga essas regras ou até encontre as suas próprias regras de harmonizar tudo que você tem aí, tá bom? Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como organizar, escreve aqui pra mim. Curte esse vídeo, segue o canal, compartilha essas dicas com suas amigas, com seus familiares. Conhecimento parado, né, não é tão legal quanto compartilhado. Então a gente se vê na próxima e até lá. Um beijo!